Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Notícias sobre coronavírus aqui da Sérvia, Belgrado. Pessoal, eu sou nômade. Eu vivo como nômade há mais de 5 anos. Eu trabalho remotamente pela internet. Eu tenho vários amigos que também são nômades, trabalham remotamente, e alguns outros que vivem de maneira parecida. Eles são modelos ou trabalham com outras coisas, vivem um período em um país e depois têm de se mudar para outro país. E a gente conversa muito pelo WhatsApp, né? E essa situação sobre o vírus tem afetado muitos deles. Inclusive, eu tinha uma amiga que estava vindo para cá, inclusive ela ia passar aqui na Sérvia para me visitar. A gente ia passar o meu aniversário junto. E ela teve de cancelar praticamente tudo para não perder dinheiro, porque alguns aeroportos, alguns países fecharam a fronteira ou fecharam para determinadas pessoas ou voos de determinados países, e ela não quis correr o risco de perder dinheiro, de gastar mais dinheiro ou ter dor de cabeça ou mesmo de colocar em risco, se colocar em risco, né, diante dessa situação toda que está acontecendo no mundo inteiro. A situação, pessoal, apesar de o número estar aumentando todo dia e da mídia estar divulgando isso, tem muita informação, tem muita notícia falsa, viu? Por exemplo, estava vendo outro dia gente desmaiada em vídeo, não é sintoma do vírus desmaio, não tem esse tipo de coisa. Os, mas algumas coisas são verdadeiras e o cuidado é importante sim. É por isso que alguns países estão tomando medidas tão drásticas. Alguns estão declarando estado de emergência. Quando um país declara, por exemplo, aqui na Sérvia, eles declararam estado de emergência com 46 casos. Não é uma quantidade tão grande, mas eles estão preocupados. Então, essas medidas não servem para deixar, elas não deveriam deixar as pessoas tão afobadas. As pessoas estão com muito medo. Na verdade, essas medidas são ótimas, porque elas pretendem diminuir, vai ser impossível fazer com que as pessoas, o vírus pare de se propagar. Mas essas medidas vão diminuir a quantidade de, de novas pessoas, né? Vai diminuir esse número, né? Então elas visam a isso, né? Por quê? Eu vou explicar aqui para vocês. Eu fiz uma grande pesquisa sobre isso, os meus amigos também estavam falando sobre isso. E há 2 dias ou 3 dias, vários países tomaram essa medida de quarentena. E aqui na Sérvia, o estado de emergência vai durar de 14 até se continuarem, se o vírus continuar se propagando tão rapidamente, né? E pode se prolongar até um mês. E eu ouvi dizer que no Brasil algumas férias foram antecipadas, algum, alguns locais completamente pararam, academias, a economia está ruim, todas essas questões, que é natural, né? Porque alguns setores foram afetados com a diminuição no turismo, alguns lugares não abrem. Aqui na Sérvia, as pessoas estão afobadas num nível assim que não deveriam, mas dá para entender, porque o pessoal aqui sofreu muito com as guerras. Então, meu amigo que mora num local aqui próximo disse que foi ao mercado, não tinha sabão para comprar. Porque as pessoas foram comprar um monte de comida, um monte de sabão, uma medida comum em período de crise, período de guerra, esse tipo de coisa. O pessoal aqui está um pouco, vamos dizer assim, preparado por experiência, né, com isso daí, por causa das guerras. Mas a Europa como um todo não está muito, ela não é tão preparada como a Ásia para lidar com essas questões de epidemia, pandemia, né, o que é mais comum na Ásia. E aqui tem a questão do tempo, do inverno, por exemplo, que facilita, vamos dizer assim, a propagação do vírus. Dizem que quando o verão chegar, as coisas vão melhorar. Eu acredito que isso ainda vai durar por uns 2 ou 3 meses.
Mas na China, por exemplo, esse número de. Houve uma estabilização da propagação do vírus. Tem caído o número de pessoas. Não significa que não que parou, não é isso. Mas tem diminuído o número de pessoas que foram contaminadas com o vírus, né? E o que é bom. Então isso chegou a uma estabilização. É claro que muitas pessoas foram contaminadas nesse processo, algumas morreram, né? Mas já foi estabilizado. É claro que isso começou lá em dezembro. A gente já está em março. Então, alguns meses passaram. Na Europa, em alguns países, os primeiros casos surgiram há poucos dias. Então, espera-se que ainda haja uma grande quantidade de contaminação. Essas medidas de estado de emergência se referem ao quê? Olha só, uma pessoa foi contaminada há, há 5 dias atrás, por exemplo, né? Por que 14 dias? Por que 28 dias? Né? Por que o estado de emergência, essa coisa de quarentena também em relação a esses dias? A pessoa foi contaminada há 5 dias atrás ou 2 dias atrás, seja lá o que for, e ela não sabe que ela está com a doença. E por ela não saber, ela vai achar que está tudo bem, ela vai circular em ambientes com muita gente, vai para a academia ou vai no mercado e acaba contaminando muitas outras pessoas, porque o contato é fácil, o contato humano, até pelo ar. E, e aí, essa pessoa, nesse caso de estado de emergência, né, as academias sendo fechadas por um período, esses grandes eventos, as escolas, essa pessoa que está contaminada e não sabe, ela vai demorar alguns dias para manifestar algum sintoma. E ela provavelmente vai repassar para outras pessoas do convívio dela, de casa ou do condomínio, do apartamento. Então, se ela parar de ter contato com tantas pessoas, de ir a tantos locais de circulação de tantas pessoas como a academia, ela vai diminuir essa contaminação, né? Mas algumas pessoas ainda vão ser contaminadas ali de casa, né, ou do condomínio, mas espera-se que essas pessoas, né, é esperado que elas que a gente espera que elas vão ao hospital, né? E tratem a doença. E também é esperado que as pessoas que foram contaminadas se sejam tratadas e voltem para a sua rotina nesse período aí de quarentena. Então é um período realmente para diminuir esse número e não para poder erradicar a contaminação. Isso vai ser meio impossível. Então, vocês têm de esperar nos próximos 2 ou 3 meses que esses números aumentem, mas que a contaminação diária diminua. Entendeu? São coisas diferentes. Vai aumentar? Vai aumentar. Mas o índice diário de contaminação vai diminuir. Isso vai ser bom. Até que a gente chegue, por exemplo, à estabilidade na China. Eu acredito que em 3, 4 meses as coisas melhorem, até porque a gente já passou por períodos de crise, de epidemia, desse pandemia, desse jeito. E, e eles foram períodos controlados. Duraram um período, né? Eu acredito que nesse caso vai durar de 3 meses, né? Mas essas medidas elas não revelam o apocalipse, elas revelam a necessidade desse cuidado. Você tem que ter um pouco de consciência. Eu, por exemplo, não estou indo para academia, né? E tenha consciência também, não viaja, eu não vou ficar pulando, eu vou ficar aqui quieto, por exemplo, 3 meses. E se eu for viajar, vai ser depois desse período, né? É isso, pessoal. Meus amigos que moram na China disseram para mim, eu também tenho acompanhado notícias, que o vírus por lá está estabilizado, vamos dizer assim, na Tailândia também. A coisa não está muito boa na Europa, principalmente com o inverno, e porque em alguns países na Europa que começaram a aparecer os primeiros casos, o que, né, é natural, que esses números aumentem, que vocês ainda escutem muitas coisas sobre isso na TV, mas não é motivo para ficar tão afobado. A crise é um momento de usar a racionalidade, de pensar, né? E é isso, decidi trazer esse áudio para poder compartilhar com vocês, porque eu vivo
dessa maneira, como nômade, e isso me afeta. Um abraço a todos, pessoal. Tchau, tchau.